Existe um filme dos anos 90, estrelado por Bruce Willis, que você provavelmente assistiu na TV, mas que hoje parece ter sido convenientemente apagado da história do cinema, por expor um segredo perigoso demais sobre o governo americano. Seja bem-vindo, explorador, para mais este tesouro quase perdido no tempo. E este filme proibido de Bruce Willis realmente foi escondido pelo governo americano. Mas por quê? Porque o sistema fez de tudo para que essa obra ficasse enterrada. Se você pesquisar, não vai achar este filme tão facilmente. Para entender o tamanho da ameaça que esta produção representava, precisamos olhar para o coração da sua trama, a mente de uma criança. No filme, conhecemos o pequeno Simon, interpretado de forma brilhante pelo jovem ator Miko Hughes. O garoto é retratado como um autista altamente funcional, alguém que o mundo exterior frequentemente ignorava ou tratava com limitações. Mas, longe dos olhos da sociedade, aquela mente operava em uma frequência totalmente diferente, capaz de enxergar padrões, formas e matrizes numéricas, completamente invisíveis para a maioria das pessoas. A grande virada acontece quando o menino se depara com um passatempo em uma revista de palavras cruzadas. O que parecia um jogo inocente era, na verdade, um teste ultra-secreto de criptografia avançada. Sem saber o peso do que estava fazendo, o garoto decifra o código mais complexo e caro já desenvolvido pela Segurança Nacional. Parece difícil de acreditar, mas o que Hollywood vendeu como ficção científica estava, na verdade, cutucando um vespeiro real de Washington, que não deveria ser tocado. E foi aí que o perigo começou. A grande polêmica de bastidores, que fez a obra ser deixada de lado, reside no antagonista escolhido pela história. Diferente de outros filmes da época, que focavam em criminosos internacionais, ou na conhecida agência de inteligência, a CIA, esta produção colocou os holofotes diretamente sobre a Agência de Segurança Nacional, a temida NSA. Nos anos 90, essa agência operava sob um manto quase absoluto de sigilo, sendo apelidada nos corredores do poder como a agência que não existe, pois o governo americano sequer confirmava suas operações. O roteiro causou um incômodo profundo em Washington, porque quebrou esse protocolo de forma violenta. O longa escancarou para o público o projeto Echelon, um sistema real de interceptação global de dados, que a agência operava ativamente. Ver um filme de grande orçamento, mostrando agentes federais perseguindo e eliminando testemunhas em solo americano, para abafar uma falha de segurança, gerou um desconforto político gigantesco. Há um detalhe que você nunca parou para prestar atenção. A obra antecipava o debate sobre a quebra de privacidade dos cidadãos, muito antes de a internet se tornar o que é hoje. A agência não podia censurar o filme, sem admitir que a história era real. Então, eles adotaram uma estratégia de bastidores muito mais silenciosa e cruel, e ela envolveu o próprio herói da trama. É aqui que entra o peso da nostalgia, e a figura magnética de Bruce Willis. O astro dá vida a um agente do FBI, mas que foi rebaixado e marginalizado por sua própria instituição. Ele interpreta um homem cansado, desgastado pela burocracia, e pelo cinismo do sistema, que vê na proteção daquele garoto a sua última chance de redenção moral. O público se conecta imediatamente com esse arquétipo, o guerreiro solitário, que decide se levantar contra a engrenagem fria do próprio governo que jurou defender. A verdade por trás disso é que essa angústia vista em cena refletia o clima pesado nos bastidores das gravações. A produção decidiu afastar o elenco principal do contato com a imprensa e com grandes executivos, alimentando uma atmosfera de paranoia real, que transborda em cada frame da tela. O que quase ninguém percebeu é que o verdadeiro motivo de este filme ter sumido dos catálogos de streaming e estar tão escondido hoje não é apenas uma questão de contratos ou direitos autorais. O buraco é muito mais embaixo. A verdade sombria que conecta a ficção à realidade se revelou anos após o lançamento da obra. O roteiro não era apenas um exercício de suspense, era uma profecia sobre o controle estatal. Poucos anos depois da estreia, o mundo testemunhou a criação de leis reais de espionagem e monitoramento civil, exatamente como o diretor havia alertado nas telas. O filme havia tocado na ferida exposta do aparato militar americano, o medo de que o controle absoluto da informação
fosse desmascarado pela simplicidade e pureza de uma mente brilhante. O sumiço progressivo de código para o inferno da memória coletiva, e a dificuldade imensa de encontrá-lo nas plataformas modernas, serve perfeitamente ao propósito histórico das agências retratadas. Silenciar uma obra não requer decretos públicos de censura. Basta fazer com que o tempo, e o desinteresse distribuído, apaguem os holofotes sobre ela. Manter a história desse garoto, e o sacrifício do herói esquecidos, garante que o grande público nunca se lembre de que a ficção de Bruce Willis jogou na cara do mundo o quão longe o sistema é capaz de ir para proteger os seus segredos. A história está diante de nós, basta saber onde procurar. Já falou de onde você está assistindo? Me conta aí e fala se já conhecia este filme. Nos vemos na próxima exploração. Valeu! Mercury Rising.